Olá, eu sou Leandro Costa do canal Conservador RJ e hoje eu vou falar mais uma vez sobre a questão das fake news e a censura das redes sociais. O que acontece? Eu primeiro vou defender aqui um projeto de lei de minha autoria, o qual eu estou colhendo assinaturas, e o objetivo ele não é permitir que as pessoas cometam crimes pela internet, que espalhem boatos. O objetivo não é esse. O objetivo é simplesmente deixar claro que ninguém é o dono da verdade, como eu já defendia no passado. O que ocorre é o seguinte: hoje as redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, qualquer uma que seja, ela se dá o direito, Twitter inclusive até de presidente da República, como é o caso do Bolsonaro, Trump, enfim, eles se dão o direito de simplesmente excluir ou a postagem ou até a conta, que é mais absurdo, determinado conteúdo, segundo eles ferem as diretrizes dessa empresa. Só que vejamos, já são vários relatos, vários casos em que essa medida só é usada para um lado. Ou seja, quando você coloca uma postagem que tem um determinado grau de violência, um determinado grau de palavras de calão, coisas desse tipo, essa rede vai e automaticamente fala que aquilo fere os princípios morais da rede, porque é mais ou menos isso, essas diretrizes, e bloqueia a sua postagem, podendo até remover tua conta. No entanto, vou citar aqui um desenho que fizeram, onde teria o presidente ali decapitado e a pessoa segurando a cabeça do presidente, e aquilo, por mais que denunciado fosse, foi entendido como algo normal. E aí eu cito o Facebook. Ou seja, eles usam o critério que querem para dizer o seguinte: fere o nosso princípio você ofender, você colocar uma coisa mais drástica, mas só fere o nosso princípio quando você ofende o nosso lado. E isso é um absurdo. Por quê? O Facebook e o YouTube, eles se responsabilizam totalmente pelo conteúdo. São eles que produzem. E se eu produzir qualquer conteúdo que seja criminoso, se eu agora aqui, durante essa gravação, eu caluniar alguém, eu fizer uma injúria contra alguém, ou uma difamação, é o Facebook, é o YouTube, é o Instagram, é a rede social que for, que vai responder por esse crime? Não. É ela que vai responder por um possível dano moral? Não. Só se ela insistir mesmo depois de uma ordem judicial. Isso está no projeto. A questão é o seguinte: não é admissível, não é lógico que essa rede tenha esse poder de censurar, já que ela não responde pelo fato. A minha ideia é que, já que você colocou o conteúdo, responde pelo resultado do conteúdo você. Você assume que você coloca na rede social. Agora, para tirar da rede social, justiça. Me desculpa, justiça. Ou, eu fiz algumas exceções ali, quem lê, questão de crime, a imagem de menor, né? Questão de sexo, porque o YouTube também não precisa virar o canal, um site pornô, ele não é obrigado a isso, nem o Facebook. Não vai botar ali corpos de pessoas mortas. E também a questão de direito autoral. Porém, no direito autoral, vou lá, eu não tenho certeza, porque isso eu recebi uma mensagem de alguém que teria tido o seu vídeo bloqueado, né, por reivindicações de direito autoral com base no hino da União Soviética. E aí eu pergunto: direito autoral de um hino, de um país extinto, e de direito autoral de um país comunista, né? Incrível. Mas enfim, eu só quero que diga o seguinte: quem reivindicou o direito autoral foi fulano. Por quê? Se você colocar uma música de minha autoria, eu não tenho música de minha autoria não, tá? Mas se for uma música da minha autoria no fundo do teu vídeo, eu posso reivindicar direito autoral. Agora, um terceiro não pode. Se aquilo não está me incomodando, não é o cara que vai usar esse direito autoral alheio, que não lhe pertence, para fazer censura política. E principalmente, o que esse projeto diz é justamente que, se essa censura, se esse corte for feito por motivo político ou por motivo religioso, a punição será mais grave. Por quê? Porque se tu dá uma opinião política, é um direito seu. É um direito seu, isso é um problema seu. Porque o que a gente está vendo hoje no Brasil é a criminalização do pensamento. Claro, nós estávamos rumando para um totalitarismo, e hoje a gente tem um presidente que incomoda esses planos totalitários, globalista, verdade, mas totalitários.
porque o globalismo é totalitário. Então o que acontece? Como a gente hoje tem um presidente que incomoda esse projeto totalitário, eles estão usando todas as armas, inclusive tentar criminalizar o pensamento. Impedir daqui a pouco que você fale até numa roda de amigos, que não deixa de ser os limites que eles querem impor ao WhatsApp, que você fale até num grupo de amigos, que o WhatsApp não é público. Eu comparo as conversas nos grupos como se fosse pessoas sentadas à mesa debatendo, diferente do Facebook, que é como se você fosse numa praça para falar, você fala para o público, mas há uma grande diferença dos dois, mesmo assim eles tentam limitar. Ou seja, essa criminalização do pensamento, ela ocorre em vários fatores. Hoje, nós temos aí o inquérito, né, das fake news, onde só um lado é investigado pelo Supremo, onde só um lado parece que produz fake news, quando a gente sabe que não é bem assim. Até porque as agências de checagem, eu já fiz um vídeo sobre isso, são de confiança zero. Como é que a Folha de São Paulo tem uma agência para checar a veracidade? Essa agência já teria que trabalhar primeiro com as matérias da Folha. Ela primeiro tinha que estar dentro da matéria da Folha. Da mesma forma que o fato ou fake do Globo teria que estar primeiro chegando para o próprio editorial, para evitar que as mentiras fossem para o ar. Mas para esclarecer isso aí, eu vou levantar aqui uma discussão. Cada um vai falar o que pensa, né? Cada um pensa de um jeito. Mas, por exemplo, por que ninguém pode ser o dono da verdade? Vamos lá, eu vou apresentar aqui 2 pontos simples. A questão do nazismo. Uns vão falar que o nazismo é de direita, outros vão falar que o nazismo é de esquerda. Na minha convicção, até por vários elementos, o nazismo é de esquerda. Outras pessoas vão dizer que ele é de direita. Só que se eu sou o dono da verdade, o que eu faço? Eu criminalizo quem diz que é de direita? Esse vai ser o resultado? Ou eu, gestor do Facebook, eu excluo as postagens que falam que o nazismo é de direita? Porque é isso que a esquerda está fazendo agora. Né? Ela está admitindo que uma empresa, eles dizem que não gostam do empresário, não gostam do capital, mas vejam que eles admitem que uma empresa, desde que seja amiga deles, possa remover qualquer postagem, até mesmo conta. Da mesma forma que eles admitem que o governo possa dizer isso aí é mentira, porque a verdade é aquela que eu quero acreditar, que é o que o Supremo está fazendo. Então, na verdade, hoje a gente enfrenta o seguinte dilema. Esse é o dilema que a gente enfrenta. Se você vai para a rua manifestar o que você pensa, eles juntam grupos de marginais e vão para cima para agressão. Ou seja, não consegue te vencer no argumento, parte para agressão, inclusive para cima de senhoras. Se ainda assim, se você está na internet colocando sua postagem e eu não concordo, a empresa simplesmente remove. Ou o Supremo simplesmente te investiga. Nós já estamos num regime totalitário. Eu tenho um judiciário que não deixa pensar, ou pelo menos expressar o pensamento. Eu tenho as operadoras de redes todas agindo em conluio, bloqueando determinadas postagens. E tenho ainda os marginais que vão para a rua agredir as pessoas que pensam diferente deles. Que aí se chamam de antifa. A melhor de todas as frases foi: é o antifascista que não sabe que é fascista. Mas, enfim, essa é uma realidade que o Brasil está vivendo. Porém, o meu projeto ele é até tímido, ele se limita à questão das operadoras, ou seja, de não permitir que essas redes saiam bloqueando, excluindo a seu bel prazer. Que possa botar a imagem de um lado do presidente mutilado e não possa botar de outro. Vou dar outro exemplo de fake news. Né? A questão de você ter aí teve um caso agora recente que falam que o presidente foi expulso do exército. Meu Deus, a pessoa não tem a mínima noção, sendo ele um capitão da reserva. Ele não foi expulso. A regra para o militar estável, é a seguinte: uma vez que ele foi eleito deputado, por exemplo, uma vez que você é eleito, você vai para a reserva remunerada. Na verdade, o presidente ele é capitão da reserva remunerada. Ele, no Código Penal Militar, existe crimes, inclusive militar, que ele pode praticar, porque o militar da reserva pratica alguns crimes. São exceções, verdade. Mas ele pode praticar. Ele não é considerado um civil. Ele não é considerado civil. Ele é considerado militar da reserva. E isso acontece com os que foram eleitos, que tenham estabilidade. Porém, isso é uma flagrante mentira, mas simplesmente usem os outros meios
processa, se fosse o caso, não é o caso, ridiculariza, porque é burrice mesmo, inclusive foi uma deputada federal que tuitou isso, mas ridiculariza porque é burrice. Agora, imagine se o Twitter simplesmente bloqueie, porque você está mentindo, porque eu acho que você está mentindo. Entendeu? Isso é absurdo. Esse é o absurdo. Outra coisa, que também eu coloquei no projeto. O governo te processar por fake news ou remover é absurdo. Então, nesse projeto também defende que você possa falar mal do Supremo, do Ministério Público, dos órgãos do Executivo, Legislativo, Judiciário e a administração indireta. Por que eu defendo isso? O dono do Supremo é o povo. O ministro, a pessoa do ministro, não vou dar nomes aqui, senão daqui a pouco ele bate na minha porta, né? Ou manda a Polícia Federal. O ministro, não importa quem, né? Aí eu vou falar assim, você sabe quem? Né? O ministro, ele pode até se ofender na pessoa dele, mas o Supremo não pode se ofender, porque o Supremo não é dele, o Supremo é nosso, é meu, é seu, é de todo mundo. Então, como que o Supremo vai se ofender? Ou seja, eu vou cometer uma injúria contra o Supremo. Eu vou cometer uma difamação contra o Supremo. O Supremo é um órgão que não responde por isso. Ele vai ter o quê? Ele vai ter perda de capital nas bolsas de valores porque sofreu uma difamação, porque espalharam um boato? Qual o resultado negativo para o Supremo? E outra, você é o dono do Supremo. Você pode criticar sim. Você está insatisfeito? Que ele agora aproveitou o coronavírus para proibir que a polícia entre na favela? Eu, sinceramente, não consegui ver a correlação de uma coisa para outra. Será que fuzil mata o vírus? Ou, sei lá, a polícia vai espalhar o vírus? O tiro... Né, que a gente não usa munição da China, então não sei como. A polícia vai entrar na favela e vai espalhar o vírus? Ou, sei lá, é para proteger o traficante? Eu falo, o vírus é socialista, o traficante também é. Mas, enfim, isso é um detalhe. Então hoje o Supremo está falando, não fala coisa com coisa. Eu já fiz crítica aqui, a questão da criminalização da homofobia. E como eu falei, não é questão de achar que tem que agredir o homossexual, o transexual, não é isso. É questão de que o Supremo não pode legislar. Mas ele também agora, de novo, né? Porque tá difícil eles acertarem. O Supremo agora faz mais uma. Proíbe operação em comunidade durante o período de coronavírus. Se tá todo mundo em casa, eu acho que nenhum cidadão de bem ali vai ser vítima de um tiro, né? Porque está todo mundo dentro de casa. Agora o traficante está livre para andar na rua. Já foram soltos alguns, agora estão... Né? O bandido já foi solto e agora ainda não pode entrar na favela. A gente praticamente está igual aquela fronteira da Holanda com a Bélgica. Aqui é um estado, aqui é outro. Mas enfim, a questão é... E eu não posso criticar isso, eu não posso criticar o MP... Eu não posso criticar os órgãos de segurança, ou da saúde, ou de educação? Claro que posso, é meu. É isso que tem que ser atendido. Pessoal, então curte o canal aí, ajuda a compartilhar. Obrigado.